Gente, olá, boa tarde a todo mundo que está aqui. Para quem já segue aí as nossas lives de terça-feira, hoje a gente está trazendo um assunto aqui muito legal e hoje nós vamos falar do que? De análise comportamental. Afinal de contas, o que é uma análise comportamental? Né? Para que serve? Eu sei já qual que é o meu perfil, né? Eu já aprendi o que é isso, como que eu lido com isso, como que eu fico sabendo o que é, como isso influencia as minhas relações, como isso influencia o meu empreendimento com meus clientes, fornecedores, parceiros, sócios. Se eu trabalho numa empresa privada também, estou aí começando a empreender, como que isso tudo funciona e essas relações têm tudo a ver com análise, né, comportamental. Eu sou Silvia Leão, para quem me conhece e para quem não me conhece também. Sou consultora organizacional, mentor e coach de carreira. Lembrando que carreira é muito mais além do que emprego. Carreira é aquilo que eu faço, o bem que eu trago para a minha sociedade, para a família, na empresa que eu atuo, no mundo, né? Então tem várias situações e a gente estava falando muito de uma questão na aula que eu estava dando agora há pouco, sobre oratória e expressão verbal, né? E isso tem tudo a ver também com o perfil, não que alguns perfis não aprendam, né? Mas a análise comportamental, ela vai muito além do que você determinar que uma pessoa, ela é executora, comunicadora, planejadora e analista. Na realidade, esses são os quatro perfis predominantes, todo mundo já tem esses perfis. A gente vai lançando mão disso uma hora ou outra, dependendo da situação, dependendo do que necessita, né? Das relações e tudo mais. Né? Só que tem alguns perfis que combinam mais com outros, né? Então imagine você, que é líder de uma área comercial, ou você acabou de ter uma empresa, uma empreendedora, e você está precisando contratar pessoas para encorpar esse time ou mesmo abrir esse time comercial. Você não tem ninguém para vendas, né? E você tem aí, né, um perfil mais dominante, pois a sua característica é essa, e você contrata um excelente vendedor ou uma excelente vendedora com um perfil dominante também, né? E aí como é que fica? A área comercial, quando o gestor é dominante, né, e os seus subordinados, a sua equipe também é dominante, a gente começa a ter o que? Atritos, né? E por isso que nós vamos trabalhando dentro das pessoas que têm o empreendedorismo, qual é o perfil adequado. A gente não está falando da questão dos skills técnicos, daquilo que a pessoa sabe fazer, né? Mas é daquilo que não tem nenhuma uma outra coisa que você presencie logo rapidamente. Você teria que avaliar isso. E como a gente consegue avaliar isso? Através de testes, tá? Testes que nós passamos, que a pessoa responde isso, e nós temos aí um relatório extremamente complexo, pois tudo que pode dar certo ou tudo que pode dar errado começa quando a gente avalia as pessoas que vão trabalhando com a gente. Tá? Isso vai até de um membro da família. Eu quero trazer esse membro da família para atuar juntamente comigo, seja esse membro para atuar numa empresa que eu acabei de abrir, sou empreendedora, ou seja, numa empresa que eu esteja realmente atuando. Então, independe. A questão é como que eu sei identificar isso? Primeiro, eu preciso me conhecer, né? Qual é o perfil que eu tenho? Só que quando a gente fala de executor, planejador, comunicador e analista, não tem só esses quatro perfis. Nós estamos falando de 14. Existem 14 perfis que diferem um do outro. A gente usa esses quatro, que eles são como a base, tá? Mas quando nós vamos analisar de fato, nós temos 14 perfis e nós navegamos entre todos esses 14 perfis. Claro que tem um, dois ou três que são predominantes, ou seja, aquilo que vai imperar na hora que você começa a ter aí as suas relações. E por que eu preciso saber disso? Né? Boa tarde, Daniela, que já tá seguindo a gente aqui, a Janaína também, Janaína Rocha, que está já seguindo a gente. E para que eu preciso ter esse conhecimento inicial de mim para depois eu começar
a lidar com as outras pessoas, porque as pessoas respondem a linguagens diferentes, né? Elas têm estímulos diferentes, elas estão em uma situação momentânea também diferente daquilo que você está. Então, assim, tudo que eu posso tirar dessa pessoa para aproveitar o 100% dela ou 100% meu, reflete o quê? Numa análise comportamental, né? Nós usamos ferramentas, eu tenho uma plataforma com que eu trabalho, nós fazemos essa análise, uma retributiva para a pessoa, ela é muito cheia de gráfico, tá? Então a análise comportamental, ela vem com muito gráfico e nós precisamos explicar esse gráfico. Logicamente a parte escrita fica mais fácil, mas nós vamos entendendo qual que é o perfil dessa pessoa, o perfil adaptado, né? Por que ela está se adaptando a uma determinada situação? Porque nós queremos se sentir bem, né? E queremos, teoricamente, que as pessoas também se sintam bem, né? Então, essa que é a questão. Então, vamos lá. Além de eu saber se eu sou executora, se eu sou comunicadora, se eu sou planejadora, se eu sou analista, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Algumas coisas nossas pertencem à nossa essência, outras coisas dependem do momento de vida que nós estamos passando, né? Então imagine, né? Como é que está a minha energia, meu pique para o trabalho, né? Não é a sua energia natural, porque tem gente que tem a energia baixa, mas é natural dela, tá? E tem gente que tem uma energia alta, que é o natural, mas o pique para o trabalho é uma outra coisa. Como que eu estou nesse momento, né? Qual que é a exigência, né, que eu estou percebendo do meio, que está fazendo com que o meu pique para o trabalho esteja baixo, médio ou alto? Vai depender da circunstância, a circunstância daquilo que eu estou vivenciando e passando no momento. Por isso que a análise comportamental é extremamente eficaz, porque além de eu saber qual é o perfil que realmente é predominante em mim, eu entendo o que é que eu estou passando nesse momento, para entender qual é as coisas que eu estou fazendo e que não estão acontecendo de fato como eu planejei. Porque tudo vai depender do quê? Do que eu estou me sentindo, do que eu estou analisando, dessa pressão que eu estou percebendo do meio externo em relação a mim, a cobrança que o meio externo está fazendo em relação a mim. Então, talvez eu esteja respondendo de uma forma não muito interessante para o meu negócio, para a minha equipe e para mim mesmo. E quando eu tenho sócios, parceiros, ou eu tenho uma equipe muito grande, quando eu tenho que lidar com a secretária, por que é tão importante eu conhecer o perfil de cada um? Para que eu possa extrair dessas pessoas 100% do que elas podem dar e elas se sentirem também o quê? Né? Acolhida nesse ambiente. Pessoas felizes geram mais resultados, né? Pessoas infelizes não geram resultados. Talvez resultados não positivos, né? Então isso que a gente precisa entender. Então como é que está meu pique? Por que meu pique está baixo? Depois a gente vai para a exigência do meio, né? Por que eu estou percebendo que o meio está exigindo muito mais daquilo que eu posso dar? É o ambiente que eu estou vivendo? É o ambiente familiar? É o ambiente do meu negócio? O que é que está acontecendo que a minha percepção é que está exigindo mais do que eu posso entregar? Isso tudo a gente levanta e vamos trabalhar cada questão dessa, tá? Então não é apenas dizer para o nosso cliente, olha, você está percebendo que o meio está com uma exigência maior. Tá, nós temos que aprofundar isso, entender por que dessa percepção, né? E aí tem outro caso. Por que eu acho, né, que eu estou sendo subutilizado? Eu tenho tanto conhecimento, eu tenho conhecimento para essa empresa, eu tenho conhecimento para ensinar, eu tenho conhecimento para colocar em prática na minha empresa, com as minhas estratégias de negócio, mas eu sinto que o meu conhecimento está sendo subutilizado. Por que eu estou percebendo? Ora, veja, talvez você esteja na sua empresa, né? E a sua empresa você é muito boa em fazer o seu produto, você confecciona um produto, seja ele alimentício, um adorno, uma vestimenta, mas você é extremamente estrategista, só que você tem um sócio, e esse sócio ficou com a parte estratégica, você ficou com a parte operacional, e aquilo você vai sentindo que o seu conhecimento está sendo subutilizado, porque você tem muito conhecimento, quer colocar em prática,
Mas quando nós dividimos tarefas, ainda mais quando se trata de uma sociedade, que a sociedade pode ser uma pessoa da família, uma pessoa estranha, pode ser o marido, a esposa, filhos, independe do que seja, mas não, pode deixar que aquilo eu tomo conta. Então eu começo a perceber, né, que, poxa, eu tenho tanto conhecimento, está tudo subutilizado. Não vou colocar em prática isso. Quando isso acontece, eu me desmotivo. Quando eu me desmotivo, eu perco o meu pique para o trabalho. Então, uma coisa está ligada com a outra. E se nós não nos atentarmos ao que está acontecendo e por que está acontecendo, nós vamos patinando por várias vezes até a gente procurar um profissional e falar, não, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque senão a gente sofre desnecessariamente, vive naquilo desnecessariamente e não precisava nada daquilo, né? Aí tem aquela questão do moral, não é a moral, é o moral. Como que eu percebo as mudanças, né? As mudanças necessárias que precisam ser feitas na minha empresa para que eu comece a ter êxito, para que eu precise fazer essas mudanças dentro da equipe, para que a equipe possa corresponder, só que eu estou me sentindo um pouco inflexível. É exatamente isso, o moral é o poder de flexibilidade que eu tenho para as mudanças que vão surgir. Como que eu estou me sentindo agora? E se eu estou inflexível? Nós temos que entender por que eu estou inflexível. Porque se é uma equipe ou se é um negócio, mudanças precisam acabar ocorrendo. Até porque nós estamos num momento de adaptação. As coisas do ano passado para cá mudaram muito. Então nós precisamos entender, oi Mara, tudo bem? Chegou com dores, que bonitinha, mas veio prestigiar. Daniela tá aí também, legal. Então nós precisamos entender por que eu estou tão intransigente com isso? Por que eu estou me tornando inflexível? Né? Eu não gosto dessa equipe, eu não estou gostando dos fornecedores que estão comigo, tem algumas estratégias que eu quero colocar em prática, mas eu não consigo porque eu tenho um sócio, ou é um parceiro que está ali, que pegou uma outra parte. Quando a gente precisa de um senso, né, uma sensação de pertencimento, a gente tem que sentir que todas as nossas habilidades estão sendo colocadas em prática. Mas isso a gente tem que analisar para ver se isso estrategicamente é interessante. Né? É interessante para a equipe, é interessante para o empreendimento. Está sendo interessante só para mim? Porque quanto mais eu entendo quais são as minhas características, mais eu consigo entender a característica do outro. E qual que é a questão da análise comportamental? É tudo aquilo que também eu entendo como uma linguagem positiva para mim. De que jeito que as pessoas tiram o meu melhor 100%, né? Porque o 100% de uma pessoa pode estar aqui, o 100% de outra pode estar aqui. Quem que é melhor do que a outra? Nenhuma delas, né? Todas vão entregar o 100%, mas esses 100% estão em estágios diferentes. Então, uma coisa que nós devemos aprender, e isso é para a vida, nunca compare pessoas com pessoas. Não dá, não existe. Você tem que comparar a pessoa com o trabalho a ser executado. A pessoa A com o trabalho a ser executado, a pessoa B com o trabalho a ser executado, a pessoa C com o trabalho a ser executado. Aquela que se sair melhor mediante a este trabalho é a pessoa ideal. Agora, comparar pessoas é um erro tamanho. Nós não podemos fazer isso em nenhuma situação. Seja ele um membro da minha família, seja ele o meu sócio, seja ele o meu parceiro, seja ele um membro da equipe. Eu não posso pegar um membro da equipe e comparar com o outro, porque ambos estão dando o seu 100%. Né? E o 100% de cada um é diferente. Né? Ele não pode ser usado a régua que nós usamos da régua nossa, porque a nossa régua, a gente joga a régua lá em cima. Aí nós queremos que todo mundo venha acompanhando. Não dá, gente, as pessoas são diferentes, né? Nós somos pessoas que diferem uma das outras. Mas isso não quer dizer que uma possa mais, outra possa menos. A pessoa pode aquilo que ela pode no momento. Ela pode melhorar? Com certeza pode, ela pode melhorar. Mas a questão é, não dá para forçar uma situação. Nós temos que entender que cada pessoa corresponde às coisas de forma diferente, né? E se a nossa régua é uma régua muito elevada pelo aquilo que a gente conhece, pelo aquilo que a gente acredita de nós, nós vamos achar que a régua do outro está sempre mais abaixo. E não dá para ser assim. Oi, Wagner, tudo bem? Ricardo também está aí.
a gente tem que ir equilibrando essas réguas para eu entender que aquela pessoa ela vai entregar aquele 100%. Ou eu convivo com ela ou eu não convivo. Não tem como a gente mudar essa pessoa. Né? Quem muda é só a pessoa mesmo. E também aí vem a questão da autoestima. Então veja, se eu não coloco todo o meu conhecimento em prática, eu me sinto subutilizada, a minha motivação acaba caindo, o meu pique para o trabalho vai junto. E aí eu fico com o meu moral totalmente inflexível para as mudanças, porque eu não estou aceitando esse tipo de coisa, e aí, consecutivamente, a minha autoestima acaba caindo. E quando eu tenho um problema de autoestima, todo o restante de várias outras características vem junto com isso. Porque se eu não tenho uma autoestima adequada, eu não tenho pique para o trabalho, eu sinto que eu sou subutilizada, eu não consigo me flexibilizar perante as mudanças, eu começo a achar que o meio está cobrando muito mais de mim do que aquilo que eu podia entregar e vai me gerando outros fatores que acabam impactando na minha carreira. E eu não consigo entender o que é que está acontecendo, mas a minha carreira, literalmente, ela está sendo impactada por todos esses motivos. Então, isso requer, na realidade, uma intervenção. Porque se eu não paro este crescimento, isso vai virando uma bola, né, enorme. E daqui a pouco eu não controlo mais isso. E daí lá vai a minha equipe, vai os meus resultados, vai a minha empresa, né? Com os indicadores para menos e não para mais. Então são coisas que a gente não pode brincar. E qual que é o pior disso? É não tentar procurar como que eu conserto essas coisas. Né? Como que eu conserto isso? Como que eu arrumo isso? Tem metodologia para isso? É claro que tem. Né? E muitas. Tem profissionais que cuidam disso? Tem eu aqui, estou falando com vocês. Eu sou especialista nesse tipo de coisa também. Exatamente para ajudar as pessoas. Eu dei uma retributiva semana passada para uma mentorada minha, que ela ficou muito surpresa. E depois ela falou assim, você tem razão, que quando a gente se vê no espelho, que nós refletimos é uma coisa, né? E na hora que vem um outro espelho da realidade para nós, aí a gente começa a entender o porquê de certas coisas estão acontecendo e outras não estão. Exatamente por isso. Pois quando nós estamos na ignorância de uma situação, nós não vamos entender o porquê das coisas, né? Essa avaliação da pessoa contra... exatamente, Daniela, é isso mesmo. Porque a Daniela trabalha com bolsas, né, Daniela? Não me lembro, eu acho que é bolsa. Se eu pego uma pessoa e coloco ela para fazer um teste lá, aí eu pego uma outra, coloco também para fazer o teste, eu vou analisar o teste com a pessoa e não as duas pessoas entre si. Porque de repente são coisas totalmente distintas, uma pessoa está aqui ou vice-versa. E de repente essa que ficou um pouco mais abaixo, ela te dá um 100% que garante um resultado, mas ela é boa numa outra coisa que você não reparou, porque você está comparando ela com a outra. Então, profissional A e profissional B, a gente nunca compara, nem com o profissional C. O trabalho a ser executado com a pessoa, trabalho com a pessoa. Aquilo que fica melhor é aquilo que a gente vai fazer, né? Então, eu preciso entender de tudo aquilo que eu conheço, qual é o meu melhor. Aonde eu tenho que enveredar? Porque tudo não dá para fazer, né? É humanamente impossível, tudo não dá. A gente precisa de pessoas. Então, de tudo aquilo que eu sei, aonde que eu posso me enveredar? Aonde que está o meu melhor 100%? Eu tenho 100% em tudo, mas eu tenho o meu melhor 100%. E eu preciso começar a entender isso. Por quê? A minha análise é a minha radiografia. E na hora que eu tenho a radiografia do outro, nossa, eu consigo extrair o que ele tem de melhor. E por isso que a gente precisa se conhecer. Tá? É um relatório, ele é bem extenso, ele tem bastante páginas, a gente vai dando a retributiva, a pessoa vai anotando tudo que tem, né? Então a questão da autoestima, ela é bem grave. Aí vem a questão da amplitude, o ambiente de trabalho, né? Como que o ambiente de trabalho me influencia? Porque é notório que o ambiente de trabalho influencia a gente e nós somos influenciados pelo ambiente de trabalho. Mas essa influência, ela atinge um patamar que faz com que eu decaia o meu resultado?
ou para mim isso realmente não é importante. Independente de como está nesse ambiente, eu consigo tocar. A gente precisa descobrir isso, tá? Tem pessoas que o ambiente influencia ela muito e ela não consegue trazer o resultado. Então, ela precisa de um outro tipo de clima organizacional e de ambiente. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai trazendo pessoas para a nossa equipe, nós não analisamos essas pessoas corretamente, porque tudo que pode dar certo e tudo que pode dar de errado está nessas parcerias, está nessas contratações, está nessa sociedade que nós vamos formando. E aí nós não analisamos corretamente e não entendemos o porquê a pessoa tem atitudes A ou atitudes B. Oi, Vitória, tudo bem? Vitória, boa tarde. E aí a gente precisa, na realidade, entender o que está acontecendo. E até com essa pessoa. Então, se a minha amplitude ela é alta, o ambiente de trabalho me influencia a ponto de eu não trazer o resultado que eu espero. E talvez esse próprio ambiente influencie aquele que está comigo. Como que eu posso mudar isso? Tem estratégias para tudo isso. Então, às vezes o trabalho é gostoso, o que eu faço também é gostoso, mas o ambiente está me impactando. Tem pessoas que são mais suscetíveis que outras e nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Como eu acho pessoas diferentes de mim, tem muita gente que está achando que eu sou diferente delas. E aí, como que eu correspondo? Como que essas pessoas correspondem? A análise serve exatamente para isso. E aí nós vamos tendo o quê? A questão da minha energia natural. Se a minha energia é natural, alta, e eu estou com um pique de energia baixa, alguma coisa está acontecendo. Pode ser alguma coisa familiar? Pode. Mas quando a pessoa está dentro da sua carreira, é muito provavelmente que está ligado a ela, tá? Fatos estão acontecendo ali que ela não está sabendo lidar, que faz com que ela tenha baixa estima, que faz que ela fique inflexível às mudanças necessárias, que faz com que eu perceba que o meio está cobrando mais daquilo que eu posso entregar, com que eu tenha esse sentimento de não pertencimento. Aí eu acho que as minhas habilidades estão sendo subutilizadas. Então, para vocês verem como isso é complexo. Não dá para a gente ficar brincando com certas coisas, porque nós estamos falando aí de pessoas. Aí nós temos aquela pessoa que é totalmente dependente de uma linha de comando. Tá? Tem pessoas que você entregar muita autonomia para elas, elas não seguem. Por quê? Elas são dependentes de uma liderança. Tá? Se a liderança não falar para ela o que ela precisa fazer, ela não faz. E aí você contrata uma pessoa para trabalhar no teu negócio, tá aí na tua equipe, na tua empresa, né? Que pode ser você que trabalha também numa empresa, né? Não está empreendendo, mas quer, você tem que pensar nisso. Aí eu contrato uma pessoa que ela não tem autonomia, não é o perfil dela. Aí eu entrego um monte de situações para ela, para que ela tenha autonomia. E essa pessoa não consegue fazer, porque ela é dependente de uma liderança. Ou vice-versa, né? Você contratou uma pessoa que tem autonomia demais da conta, muita autonomia, ela sabe resolver, e você não deixa, você prende essa pessoa. Como que isso vai dar certo? Tanto em um caso como no outro. Por isso que a análise comportamental é extremamente benéfica para que a gente possa se conhecer e para conhecer as pessoas com cujo qual a gente vai trabalhar. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou contratando o perfil certo? Será que essa parceria vai dar certo? Será que essa sociedade vai dar certo? Como que eu vou me relacionar daqui para frente? Como eu tiro 100%? Como eu extraio o meu 100%? Veja, são várias questões que uma simples análise comportamental traz, tá? Mas é bem complexo, é bem complexo. Bom, e aí, né, dentro aí do executor, do comunicador, planejador e analista, a gente tem 14 perfis, gente, são 14. São super perfis que estão dentro desses 4 macro, né? Então tem os perfis que vão se subdividindo e a gente precisa conhecer pelo menos esses 4 macros aqui. Lembrando que todo perfil tem um lado legal, o lado positivo e o lado negativo. Tem umas tabelas que nós vamos enquadrando todo esse numeral que sai nesse relatório, porque dependendo da porcentagem que sai, o estilo negativo daquele perfil ele vem à tona.
muito mais vezes, e isso começa a trazer aí conflitos com as suas relações, né? Porque o lado negativo de um perfil, ele está preponderante nesse perfil. Então, perfil de intolerância, de impaciência, perfil de soberba, perfil do pessimismo. Então, ele vem à tona. O ideal nós temos aí uma tabela onde nós vamos colocando, né, para saber como que a pessoa está e como ela é. Porque o que ela é, a gente não muda, mas como ela está, a gente consegue trabalhar. Então, tem algumas coisas que é a essência dessa pessoa. E tem outras, como ela está mediante ao momento de vida que ela está passando. Por isso que a gente sempre aconselha, gente, análise comportamental nós temos que fazer todo ano. Porque nós vamos arrumando as coisas que não estão muito bem neste momento e depois a gente tira uma outra para saber se está tudo ok, de repente surgiu uma outra circunstância que nós precisamos trabalhar. É o tipo de coisa que nós vamos fazer pelo resto da vida, tá? Não é uma única vez é só para a gente entender qual que é o nosso perfil. Aí sim, com quais pessoas esse perfil se dá melhor, né? Qual é a situação que nós conseguimos tirar aí um bom rendimento desse perfil? É nessas coisas que a gente tem que pensar, né? Porque relacionamento a gente vai ter aí na nossa carreira para sempre, né? Para sempre, seja ele virtual, seja ele presencial. E aí nós vamos vendo, né, o perfil isolado dessa pessoa, o perfil de liderança que ela tem, né? Não é a questão da nomenclatura, tá, gente? Tem aquelas coisas, o seu perfil é XYZ, é o democrático, é o autoritário, não é esse tipo, aliás, esse tipo de perfil é uma coisa que eu não trabalho, não é funcional. Quando a gente está falando de liderança, né, nós estamos falando de pessoas que empreendem, pessoas que trabalham dentro de outras empresas, pessoas que trabalham em outras empresas e também empreendem. Então, nós estamos falando de como ela é de fato, que ela pode ter aí, exercer aí um jeito informal ou formal de ser, ela pode estar presa e arraigada em questão de processos, ela precisa do processo, tá? Ela precisa entender o processo, porque senão ela não consegue tirar o melhor dela. E tem pessoas que são assim, totalmente avessas a processo. Não, eu vou fazendo as coisas intuitivamente. Então veja, dentro da tua empresa, onde você trabalha, aonde você microempreende, qual é o tipo de pessoa que você quer dentro do seu empreendimento para aquilo que precisa fazer? Posso pensar nesse perfil, mas para saber se a pessoa é ou não, eu preciso analisar o perfil dela. Não tem como. Então, o perfil adaptado, o perfil isolado, esses gráficos, quando mais próximos eles estão, isso quer dizer que a pessoa está bem. Quando mais discrepante isso está, o meio está exigindo um perfil adaptado muito diferente daquele perfil que ela tem alguns probleminhas instalados aí que a gente precisa arrumar. E depois vem a questão da área talento, né? Aquilo que eu acredito que eu aprendi já, que eu já sei, e aquilo que eu acredito que eu preciso aprimorar. Então, quando a gente vem trabalhando com área talento, a gente vem certificando se aquilo que a pessoa acredita é fato. O que ela aprendeu de fato? Aquilo que ela acredita aprender, será que ela não tem? Será que ela precisa aprender? Porque às vezes a visão que a gente tem da gente é uma visão não muito coerente com a realidade. É por isso que a gente precisa fazer uma análise para poder entender tudo isso. Então, assim, é um relatório extremamente complexo, tá? Não vai dar para falar de todo ele aqui, porque é muita coisa. E depois ele vai mostrando que as nossas competências, né? E a competência, como é que funciona essa questão de competência? Porque às vezes eu tenho as minhas competências, né? Paciência, perfil artístico, detalhismo, perfil técnico, sociabilidade, capacidade de sonhar, capacidade de relacionamento, desenvolvimento para o trabalho, formalidade e comunicação. E de repente eu olho ali minhas competências e falo assim, nossa, mas eu preciso aprender isso, está muito baixo dentro do gráfico. Será que precisa para o que você faz, para a sua carreira? Para o convívio com as pessoas? Então a gente vai analisando uma por uma, são infinitas, tá? Eu só citei algumas aqui, para que a gente possa entender se tudo aquilo que a gente está querendo vai fazer alguma diferença na nossa vida. Porque às vezes você vai lá, né? E fala, olha, o meu trabalho, nossa, olha, o detalhismo aqui para mim saiu muito baixo. Eu preciso fazer alguma coisa para ficar muito atento ao detalhe.
Só que você trabalha com comunicação. O seu negócio é trazer as pessoas através do convencimento. Você precisa aprender gatilho mental. Você precisa aprender PNL. De repente você vai buscar uma outra coisa que não vai te trazer o resultado efetivo. Então veja, gente, uma análise comportamental é um investimento que não é, né, um investimento, nossa, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Posso dizer aí que se você deixar de comer umas 6 pizzas, você vai economizar, tá? Não vai criar calorias e vai ter um grande ganho em saber qual é o seu perfil comportamental. E se você tem uma equipe ou quer formar uma equipe ou está empreendendo, precisa de braços para que te ajude, nada melhor do que você fazer, antes de formalizar essa situação, é você entender quem é esse perfil. Será que isso vai dar certo? Não é questão porque eu gosto da pessoa, porque ela tem os skills técnicos necessários, mas eu preciso entender os skills comportamentais, que é exatamente o que a análise comportamental traz a pessoa como ela está se sentindo nesse momento e provavelmente quais os resultados. Será que dá para trabalhar essa pessoa? Será que não dá? Será que eu deixo para um momento futuro? Será que eu procuro um outro perfil? Porque precisa, gente. Porque isso tem que ser certeiro. Tá? Quando a gente faz isso muito na intuição, a chance disso estar trazendo aí um resultado para você errado é muito grande. Por isso que nós temos ferramentas, nós temos metodologia para que dê aí um suporte muito grande, né, para os gestores, para a linha de liderança, para os empreendedores, fazendo o que precisa ser feito. Primeiro, o autoconhecimento é libertador por vários aspectos. Depois outro, eu vou saber qual que é o perfil ideal para cada função, para cada braço que eu preciso. Como trabalhar quem já está comigo? Se eu já tenho equipe formada, se eu tenho sócios, parceiros, vamos analisar todos, vamos entender como tirar 100% de todas essas pessoas para eu ter um resultado efetivo. Porque enquanto eu estou achando algo, tudo na minha vida vai ser um achismo e talvez eu esteja achando totalmente errado. E como é bom a gente trabalhar com dados efetivos e dados concretos. Ok, pessoal? Por hoje a gente fica aqui, essa live de toda terça-feira, meio-dia, com muita informação. Quem está seguindo essas lives, não é só de terça, tem outros dias também, está tendo um aprendizado tamanho que pode já utilizar aí dentro da tua equipe, dentro do seu autoconhecimento, dentro do seu empreendedorismo. E a questão é essa, né? Fazer um conhecimento e buscar profissionais que tragam para você não essa questão apenas gratuita, mas o conhecimento concreto, o conhecimento aprofundado. Por quê? Isso tudo aqui tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena para a gente chegar lá na frente e falar, eu fiz tudo o que devia fazer, eu aprendi como devia fazer e o meu resultado é fruto de todo o investimento que eu fiz, então por isso que eu estou aqui. Se não, gente, uma coisa para ficar gravado aqui, tá? Ou a gente surfa nessa onda ou a onda vai te engolir. A questão é essa, vamos surfar nessa onda ou a onda te engole. Até terça-feira da semana que vem, gente. Beijo, fiquem bem, até mais, tchau, tchau.